Você já ouviu a história de como Maria Quitéria foi morta por um crime que não cometeu? Laroie a todos, e hoje vou te contar a trágica e emocionante história de Maria Quitéria. Pontos curtos. Maria Quitéria nasceu em 1624, na cidade de Lisboa, situada no coração do Reino de Portugal. Seu nome foi escolhido cuidadosamente por sua família, combinando a devoção à Virgem Maria com a homenagem a Santa Quitéria, uma tradição que vinha sendo mantida por gerações, especialmente por sua avó materna, uma mulher de fé inabalável. Desde cedo, sua vida foi marcada por mudanças e desafios. Sua mãe, uma mulher resiliente e determinada, era viúva quando conheceu um imediato de um navio mercante. O romance entre os dois floresceu rapidamente, alimentado por promessas de um futuro próspero além-mar. Com a esperança de uma vida melhor e o desejo de recomeçar ao lado do novo companheiro, sua mãe tomou uma decisão ousada: embarcar em uma jornada para o outro lado do oceano. Maria, ainda muito jovem, viu-se deixando para trás a segurança das ruas estreitas e das construções de pedra de Lisboa para enfrentar a vastidão do Atlântico. Durante a longa e incerta travessia, conheceu marinheiros experientes e comerciantes ambiciosos, cada um carregando histórias sobre o novo mundo. Seu destino final era o Brasil, mais precisamente as terras de Minas Gerais, uma região promissora, rica em oportunidades e desafios. Ali, sua nova família buscaria estabelecer raízes e prosperar em meio à imensidão das serras e ao fervor da colônia em expansão. Desde pequena, Maria Quitéria demonstrava uma personalidade forte e determinada, características que se tornariam marcas indeléveis de sua trajetória. Desde os primeiros anos de vida, ela aprendeu a equilibrar as responsabilidades domésticas com a necessidade de se adaptar a um ambiente muitas vezes hostil. Em casa, sua mãe lhe ensinava a cozinhar, fiar e cuidar dos afazeres do lar, habilidades essenciais para uma jovem naquela época. No entanto, sua vida não se resumia a isso. O mundo ao seu redor era imprevisível, e Maria compreendia desde cedo que apenas o trabalho árduo e a resiliência poderiam garantir sua sobrevivência e segurança. Seu pai adotivo, um homem de temperamento severo e rígido, acreditava que a força era um dos pilares fundamentais da vida. Diferente da maioria dos homens de seu tempo, ele via valor em ensinar Maria a se defender. Sob sua orientação, ela aprendeu a manejar pequenas armas, a conhecer pontos estratégicos para incapacitar um agressor e a usar sua inteligência para evitar perigos antes mesmo que eles se concretizassem. Para muitos, isso era impensável para uma jovem mulher, mas para Maria era uma questão de sobrevivência. Com o tempo, além da destreza física, ela desenvolveu um olhar atento e perspicaz. Tornou-se hábil em observar as pessoas ao seu redor, interpretando gestos sutis, tons de voz e olhares furtivos. Essa sensibilidade a ajudava a compreender as intenções ocultas daqueles que cruzavam seu caminho, detectando a bondade genuína e, principalmente, a maldade disfarçada por sorrisos falsos. Aos 19 anos, Maria se casou com José, um homem trabalhador e respeitado, cuja dedicação e coragem lhe garantiram o cargo de capataz em uma das maiores propriedades da região. Ele era admirado tanto pelos patrões quanto pelos trabalhadores, pois mantinha a ordem com justiça e firmeza. O casamento trouxe a Maria uma nova rotina, marcada pelo cuidado com a casa, a administração dos mantimentos e, principalmente, a criação de seu filho recém-nascido, a quem ela dedicava todo o seu amor e proteção. A fazenda onde passaram a viver era um lugar próspero, cercado por vastos campos e banhado pelo sol dourado das manhãs mineiras. Um cenário que, à primeira vista, parecia promissor para uma vida tranquila e feliz. No entanto, a beleza e a competência de Maria logo chamaram atenção. Seu jeito firme, porém gentil, sua postura imponente e sua capacidade de enfrentar desafios despertaram tanto admiração quanto inveja. Entre os jagunços da região, homens acostumados a impor sua vontade pela força, surgiu um misto de cobiça e ressentimento. Alguns desejavam sua atenção, enquanto outros se incomodavam com sua altivez. Nos primeiros anos, Maria e José viveram em harmonia, protegidos pela estabilidade que ele conquistara com esforço. Mas o rancor e a ambição de certos indivíduos começaram a fermentar nas sombras.
até que uma trama cruel e ardilosamente arquitetada colocasse tudo a perder, transformando o que antes era um refúgio seguro em um cenário de traição e desespero. Numa noite fatídica, enquanto José estava fora, Maria foi vítima de uma conspiração cruel que havia sido meticulosamente planejada. Um grupo de homens, movidos pela inveja e pelo desejo de destruí-la, a emboscou dentro de sua própria casa. Sem que tivesse chance de reagir, foi imobilizada e forçada a ingerir uma substância que a deixou completamente vulnerável. Sua visão escureceu, seus membros perderam a força, e antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, seu destino já havia sido selado. Eles a colocaram nos braços de um dos jagunços, simulando uma cena de traição que serviria como prova incontestável de sua suposta infidelidade. O objetivo era claro: desonrá-la e destruir seu casamento, atiçando a fúria de José ao ponto de levá-lo a cometer um ato irreversível. Quando José retornou naquela madrugada silenciosa, seu coração acelerou ao ver a porta entreaberta. Ao entrar, a visão diante de seus olhos foi como uma lâmina fria perfurando sua alma. Sua esposa, a mulher que ele tanto amava e em quem confiava, estava desacordada nos braços de outro homem. O veneno da dúvida e do ciúme tomou conta de seu coração como um incêndio incontrolável. Sem permitir-se refletir, sem buscar explicações, sem notar os pequenos sinais que poderiam revelar a verdade, ele foi dominado por uma fúria cega. Com as mãos trêmulas e o peito em chamas, sacou sua arma e disparou 7 tiros contra Maria, cada um carregado de dor, revolta e a sensação de traição. O outro homem, que fazia parte do plano desde o início, aproveitou o caos para fugir, desaparecendo na escuridão da noite e deixando para trás um crime hediondo, um casamento destruído e uma vida injustamente ceifada. A morte deveria ter sido o fim, o encerramento de uma história cruelmente interrompida. No entanto, a alma de Maria Quitéria não encontrou descanso. O peso da injustiça, a dor da traição e a violência brutal que sofreu tornaram-se correntes invisíveis que a prenderam ao mundo dos vivos. Seu espírito não se dissipou na eternidade, ao contrário, permaneceu como uma sombra silenciosa, vagando pelas noites em busca de respostas, guiado pelo desejo insaciável de justiça. Não havia paz para quem fora arrancada da vida de forma tão brutal. Seu coração espiritual pulsava com a tristeza pelo que lhe fora roubado e, ao mesmo tempo, com a fúria crescente contra aqueles que conspiraram para sua desgraça. Enquanto sua alma inquieta percorria os caminhos escuros entre este mundo e o além, José, tomado por uma culpa avassaladora, viu-se incapaz de encarar os fantasmas de suas próprias escolhas. O sangue de Maria estava em suas mãos, e por mais que tentasse justificar seu ato com a dor da suposta traição, algo dentro dele gritava que havia sido manipulado. As memórias daquela noite não o deixavam em paz. O peso de sua decisão o esmagava em pesadelos incessantes, onde os olhos de Maria, agora sem vida, pareciam perfurá-lo com uma acusação silenciosa. Incapaz de suportar o tormento, José fugiu de Minas Gerais, deixando para trás tudo o que conhecia. Buscou refúgio em terras distantes, mas por onde passava, levava consigo o fardo insuportável de seu crime. Ele ainda não sabia, mas não havia para onde correr. O passado o seguiria, assim como o espírito de Maria, que agora caminhava entre os vivos, esperando o momento certo para sua vingança. Os anos passaram, mas a paz nunca alcançou José. Não importava o quão longe ele fosse, as sombras do passado sempre o encontravam. Por onde andava, ouvia murmúrios em conversas sussurradas, histórias sobre uma mulher de luto que vagava pelas fazendas e vilarejos, sempre envolta por uma aura de tristeza e desespero. Alguns diziam que ela chorava baixinho à beira dos rios, outros juravam tê-la visto parada sob a luz da lua, com o olhar perdido no vazio. Muitos acreditavam ser apenas uma alma penada qualquer, mas José sabia melhor. A cada relato, seu coração batia mais forte e o suor frio descia por sua nuca. Ele não precisava ver para saber quem era. Com o passar dos anos, o peso de sua culpa tornou-se insuportável. Os pesadelos se intensificaram, levando-o a acordar no meio da noite com o som de uma voz familiar chamando seu nome, um sussurro vindo de algum lugar entre os vivos e os mortos. Seu crime, antes abafado pela raiva e pelo orgulho ferido, agora se mostrava em sua forma mais cruel e inescapável.
Ele tentou fugir, tentou se afundar no trabalho, tentou se convencer de que tudo não passava de imaginação, mas era inútil. Algo dentro dele sabia que jamais teria paz enquanto não enfrentasse o que fez. Certo dia, já exausto de viver como um homem assombrado, José tomou uma decisão. Voltaria à fazenda onde tudo aconteceu. Encararia seu passado, o local onde sua vida e a de Maria haviam sido destruídas. Talvez fosse um acerto de contas, talvez uma busca por redenção. Mas no fundo, ele sabia que não estava voltando sozinho. Maria ainda estava lá, esperando por ele. Ao chegar à antiga fazenda, José sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O lugar, antes vibrante com o som dos trabalhadores e o cheiro da terra recém-arada, agora parecia tomado por um silêncio sepulcral. A casa grande estava desgastada pelo tempo, as cercas quebradas, e a vegetação crescia desordenada, como se a própria natureza estivesse tentando apagar os vestígios do passado. Foi então que uma mulher idosa surgiu da penumbra do alpendre, observando-o com olhos carregados de conhecimento e pesar. Seu rosto vincado pelos anos demonstrava tanto cansaço quanto compreensão. Assim que o viu, ela não precisou perguntar quem era. Reconheceu-o de imediato, como se a presença dele fosse um capítulo inacabado de uma história que ela conhecia bem. "Você voltou", disse a mulher, sua voz carregada de algo entre lamento e advertência. José hesitou, mas assentiu. Ela o fitou por um longo momento antes de suspirar profundamente e balançar a cabeça. Maria nunca partiu. Sua alma ainda vaga por estas terras, presa pelo peso da injustiça. Seu pranto pode ser ouvido nas madrugadas, e aqueles que a enxergam sentem o frio do sofrimento que ela carrega. O coração de José apertou no peito. Ele sabia que isso era verdade. Sempre soube. Fora seguido pelo olhar invisível de Maria desde aquela noite fatídica, atormentado pela lembrança de seus olhos fechados para sempre, da forma como seu corpo inerte se tornou um fantasma em sua consciência. Sem hesitar mais, José caminhou até o túmulo de Maria, que jazia sob a sombra de uma árvore retorcida. O tempo havia apagado o brilho da lápide, mas seu nome ainda estava lá, marcado para sempre. Ele caiu de joelhos diante dela, o peso dos anos e da culpa esmagando-o. "Maria!" Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. "Eu errei. Deixei que me cegassem, acreditei na mentira e te condenei sem ouvir sua voz. Sei que nunca poderei desfazer o que fiz. Mas se houver alguma forma de aliviar sua dor, eu a aceitarei." A noite caiu ao seu redor como um manto escuro e denso. O vento soprou entre as árvores, carregando um lamento que parecia ecoar do próprio espírito de Maria. Com os olhos fechados, José fez seu juramento. "Dou minha própria vida, se for preciso, para que você possa finalmente descansar em paz." Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Então, algo mudou. O ar ficou mais frio, a noite mais densa, e pela primeira vez, José sentiu que não estava sozinho. Naquela noite, ao cair de joelhos diante do túmulo, José sentiu um arrepio percorrer sua pele. O vento cessou de repente, e o silêncio ao seu redor tornou-se denso, como se o próprio tempo houvesse parado para testemunhar aquele momento. Um frio desconhecido tomou conta de seu corpo, mas não era apenas o frio da noite, era a presença de algo além do mundo dos vivos. Com hesitação, ele ergueu o olhar e prendeu a respiração. Diante dele, envolta em uma névoa sutil que parecia brilhar sob a luz pálida da lua, estava Maria. Mas não era a mesma Maria que conhecera nos tempos felizes. Sua figura, agora imponente e revestida por uma energia misteriosa, irradiava algo além da humanidade. O vestido negro esvoaçava como se fosse feito da própria escuridão, e seu rosto, antes marcado pela doçura, exibia um semblante firme e carregado de sabedoria. Seus olhos, que outrora refletiam amor e alegria, agora cintilavam com uma luz intensa, como se carregassem os segredos do tempo e do destino. José sentiu o coração martelar em seu peito. Ele queria falar, pedir perdão, dizer qualquer coisa que aliviasse o peso daquela culpa esmagadora, mas sua voz falhou. Maria, no entanto, não precisou que ele dissesse nada. Com um simples olhar, ela parecia enxergar dentro de sua alma, desvendando seus arrependimentos mais profundos. Então, ela falou. Sua voz não era um mero som. Era um eco que reverberava entre os mundos,
carregado de força e verdade. Fui vítima de uma trama cruel, disse ela, e suas palavras carregavam uma dor ancestral. Nunca o traí, José. Fizeram de mim um instrumento para semear discórdia e condenaram-me sem chance de defesa. A verdade, aquela que José evitara encarar por anos, agora se desdobrava diante dele. Ele não quisera acreditar nos sussurros de sua consciência, mas agora não havia mais fuga. As imagens daquela noite voltaram com uma clareza brutal, o olhar desesperado de Maria, o cheiro da pólvora, o sangue manchando o chão. Ele fora manipulado. Fora o instrumento da tragédia que a selou a um destino de dor. Minha vida foi arrancada injustamente, continuou Maria, seus olhos queimando como brasas. Mas não foi apenas a minha. Você também foi condenado desde aquele dia. Não percebe? Sua alma nunca encontrou descanso. José abaixou a cabeça, sentindo-se menor do que nunca. Ele sabia que Maria falava a verdade. Sua vida após aquele crime não fora mais do que um fardo, uma existência sem paz, perseguida pelos fantasmas do passado. Então, por que estou aqui? Murmurou ele, a voz embargada. O que posso fazer para reparar o que fiz? Maria se aproximou, e o vento pareceu girar ao redor dela, como se respondesse à sua presença. Seu semblante, antes severo, suavizou-se por um instante. Agora que conhece a verdade, cabe a você decidir. Há um preço para a redenção. E há um caminho para a justiça. O ar ao redor deles tremeu, e José sentiu que algo além da compreensão humana estava prestes a acontecer. Ele sabia que sua jornada ainda não havia terminado, e que Maria, agora mais forte do que nunca, tinha planos que iam além da simples vingança. A revelação foi um golpe duro para José, um peso que ele já não conseguia suportar. Lágrimas escorreram por seu rosto, uma mistura de culpa, arrependimento e dor pela verdade finalmente revelada. Ele se ajoelhou, desesperado, as palavras falhando em sua boca. "Perdoa-me, Maria", ele suplicou, a voz rouca e quebrada. "Eu te fiz mal, sem entender, sem te ouvir. Perdoa-me, por favor." Mas Maria, agora transformada diante dele, não respondeu com palavras de consolo. Sua alma, antes pura, já não podia se dobrar à fragilidade de um homem que a destruíra. A sua própria essência havia mudado. O perdão que José buscava não seria tão simples. Ele não compreendia ainda que o espírito de Maria não pertencia mais à mortalidade que ele conhecia. Ela agora carregava algo mais profundo, mais poderoso, um destino maior que os erros humanos. Enquanto ele implorava, a presença de Maria parecia crescer ao seu redor. O vento ao redor dele se intensificou, suas correntes pareciam puxá-lo para dentro de algo que ele não conseguia compreender. O ar ficou pesado, denso, como se o próprio espaço fosse alterado pela força de sua transformação. Os olhos de Maria brilharam com uma luz intensa, um vermelho profundo, como se a própria energia da terra e do fogo pulsassem em seu ser. Então, diante de José, Maria Quitéria começou a se elevar, seu corpo iluminado por uma aura vermelha vibrante, como se estivesse sendo forjada nas chamas da verdade e do poder. Sua silhueta, antes de mulher, agora tomava uma forma nova, imponente, carregada de um magnetismo feroz. Suas feições se transfiguraram, e a figura que se erguia diante dele não era mais apenas Maria. Ela se transformava, à medida que o chão tremia e as estrelas no céu pareciam intensificar sua luz. Maria Quitéria se tornou Pomba Gira. Seu espírito, agora livre das amarras da dor e do sofrimento terreno, assumiu sua verdadeira forma, a de uma entidade poderosa, capaz de guiar e proteger as mulheres. Sua aparência estava revestida por uma energia selvagem e feroz, seu vestido vermelho se espalhando como chamas, e seus olhos, agora completamente diferentes, refletiam o poder da lua cheia. Sua postura, antes triste, agora exalava confiança e domínio, e o ar ao seu redor se aquecia com a força da transformação. José, atônito e maravilhado, não conseguia desviar os olhos. Ele sabia que diante dele não estava mais a mulher que ele havia destruído, mas uma entidade superior, um espírito que agora tinha o poder de moldar o destino das almas. O que acontecia ali não era um simples perdão, mas uma metamorfose, um renascimento. Maria Quitéria, agora Pomba Gira, não mais buscava vingança, mas proteção,
e sua missão estava além daquilo que José poderia compreender. Com um sorriso enigmático e um olhar penetrante, Pombagira se dirigiu a ele, sua voz agora forte, mas carregada de uma sabedoria ancestral. O perdão não é mais algo que eu possa oferecer, José. Você já pagou um preço alto demais para merecê-lo. Agora minha missão é outra. A dor que me foi imposta transformou-se em força, e minha jornada é proteger outras mulheres de sofrimentos como o meu. O destino que você me impôs agora me guia para um novo caminho. José, com o coração pesado, finalmente entendeu que não havia mais espaço para ele naquela história. O que restava para ele agora era observar e respeitar o novo poder que Maria Quitéria havia se tornado. Pombagira não era mais uma mulher, mas uma guardiã, uma força imortal que iria seguir seu caminho e, de algum modo, tornaria o mundo mais justo. Ela havia se libertado da dor e agora poderia ajudar aquelas que ainda estavam presas nas sombras do sofrimento, como ela mesma um dia esteve. Antes de desaparecer nas sombras da noite, ela olhou para José pela última vez e, com um sorriso cheio de mistério, falou: "Agora minha jornada começa. E você, José, encontrará sua paz, ou continuará buscando algo que talvez nunca consiga alcançar." Maria Quitéria, agora como uma entidade poderosa, uniu-se à linhagem das almas, uma comunidade de mulheres que, assim como ela, haviam sido vítimas de tragédias cruéis, mas que, através de suas dores e sofrimentos, se transformaram em guardiãs espirituais. Essas mulheres, agora imortais em sua essência, carregavam em seus espíritos a força da vingança justa e da proteção imortal. Cada uma delas, com sua história marcada por perdas e injustiças, tinha um papel fundamental na manutenção do equilíbrio entre os mundos visível e invisível, auxiliando aqueles que precisavam de ajuda em momentos de grande desespero ou conflito. Maria Quitéria, com sua força renovada e sua conexão com o reino das almas, se destacava entre as outras, não apenas pela magnitude de sua dor transformada em poder, mas pela sabedoria adquirida ao longo dos séculos. Sua energia mística se espalhou por todo o Brasil, e aqueles que a invocavam em rituais nos cemitérios ou nos montes sagrados sentiam sua presença intensa, como um fogo distante que aquecia a alma e iluminava o caminho dos aflitos. Espíritas e trabalhadores do mundo espiritual começaram a fazer uso de seu nome em rituais de proteção, sempre com o intuito de afastar espíritos vingativos ou para proteger aqueles que estavam em situações de risco. Em lugares isolados, onde a dor e o sofrimento eram mais palpáveis, a energia de Maria Quitéria se fazia sentir com uma força avassaladora. Ela se tornara um símbolo de resistência, não apenas para as mulheres, mas para todos aqueles que, de alguma forma, haviam sido vítimas de injustiça. Nos cemitérios, onde as almas dos mortos permanecem presas entre o que foi e o que poderia ter sido, Maria Quitéria era uma figura de grande respeito. Sua aura vermelha, intensa e vibrante, era sentida como uma energia que afastava os espíritos perdidos e proporcionava a eles um novo propósito. Ela intercedia pelas almas que ainda carregavam o peso das injustiças, oferecendo-lhes a chance de se libertarem das correntes do sofrimento, assim como ela mesma fizera um dia. Nos montes, locais de grande poder espiritual, sua energia se tornava ainda mais forte. Era como se a terra absorvesse sua dor e sua força, amplificando sua presença. Os trabalhadores espirituais que ali se reuniam para rituais sagrados sentiam-se protegidos por sua energia, sabendo que a guardiã das almas estava por perto, pronta para intervir sempre que fosse necessário. A lenda de Maria Quitéria, a mulher que fora injustiçada, transformada em Pombagira e agora se erguia como uma entidade protetora, se espalhou por gerações. Ela se tornou uma figura central no imaginário coletivo, representando não apenas a vingança, mas a cura das feridas profundas causadas pela opressão, a violência e a injustiça. A sua imagem agora estava associada à força inquebrantável das mulheres e à proteção das almas que necessitavam de amparo. Sua história, trágica e transformadora, reverberava em cada invocação, sendo lembrada com reverência e gratidão por aqueles que a buscavam, sempre com a esperança de que, como ela, também pudessem encontrar força nas adversidades. José, ao testemunhar a transformação de Maria Quitéria em uma entidade poderosa, percebeu, finalmente, que sua redenção
não viria apenas através do arrependimento ou do pedido de perdão. Ele entendeu que o verdadeiro significado de sua jornada era garantir que a história de Maria, sua história, fosse contada. Ele precisava assegurar que a memória da mulher injustiçada, que passou de vítima a guardiã espiritual, não fosse esquecida, mas que fosse passada de geração em geração, como um legado de poder, força e transformação. Com o coração cheio de arrependimento, mas também de um novo propósito, José dedicou os últimos anos de sua vida a compartilhar a história de Maria Quitéria. Ele percorreu vilarejos e cidades, procurando aqueles dispostos a ouvir a verdade que ele agora compreendia. Em sua narrativa, não falava apenas da mulher que ele destruíra, mas da mulher que se reergueu e se tornou algo além do que ele jamais poderia imaginar. Ele falava de sua dor, de sua luta e da força que Maria conquistou, transformando a injustiça que sofreu em um poder capaz de proteger e guiar as mulheres, as almas e todos aqueles que um dia se encontrassem perdidos. José não queria que a história de Maria fosse apenas uma lembrança sombria, mas um exemplo de superação e de como a dor pode ser transformada em algo grandioso. Ele falava sobre o papel de Maria na linhagem das almas, como uma entidade que defendia as mulheres e as almas das injustiças que elas sofriam. Sua voz se tornava firme e convicta quando falava de Maria como pomba gira, a guardiã das almas, que usava sua força para proteger aqueles que estavam à mercê do sofrimento e da violência. Em cada história que ele contava, José incluía uma lição: a importância de ouvir as mulheres, de entender seus sofrimentos e de nunca mais permitir que a injustiça se repetisse. Ele sabia que sua própria dor e culpa não seriam apagadas, mas ao espalhar a verdade sobre Maria Quitéria, ele poderia, de alguma forma, fazer com que outros aprendessem com os erros do passado. A missão de contar sua história se tornava, para José, um ato de reparação e justiça. Os anos passaram, mas sua devoção à memória de Maria Quitéria nunca diminuiu. Mesmo com o peso da culpa ainda presente, ele se sentia mais leve ao perceber que, de alguma forma, estava cumprindo o último desejo de Maria: dar à sua história a visibilidade que ela merecia, para que ninguém mais esquecesse a mulher que, em sua dor, se transformou em uma força imortal de justiça e proteção. Assim, José se tornou um contador de histórias, um guardião das memórias do passado. Ele espalhou a narrativa de Maria Quitéria por onde passava, tocando corações e despertando consciências. Maria Quitéria, ao invés de encontrar descanso, encontrou um propósito eterno. Sua transformação em pomba gira não foi apenas uma resposta à dor que sofreu, mas uma reinvenção de sua essência, um renascimento onde ela assumiu um papel crucial no mundo espiritual. Tornou-se a guardiã dos que necessitavam de justiça, daqueles cujas vidas foram marcadas pela crueldade e pela opressão, sendo uma força imbatível para aqueles que, assim como ela, precisavam de força para se reerguer. Como uma figura imponente, envolta em uma energia mística e vermelha, Maria Quitéria passou a ser reconhecida não apenas como uma entidade de vingança, mas como uma protetora. Sua presença era uma luz que iluminava os cantos mais sombrios da existência humana, onde os injustiçados, os perdidos e os oprimidos se sentiam sem esperança. Ela, que fora roubada de sua vida e de seus sonhos, agora tinha a missão de restaurar a dignidade dos que, como ela, haviam sido despedaçados pelas mãos da maldade humana. Nas noites sombrias, quando o peso da tristeza e da dor se tornava insuportável, muitos invocavam seu nome, buscando sua proteção e sua força. Maria Quitéria se tornava um farol em meio às trevas, uma esperança silenciosa para aqueles que mais precisavam. Sua energia era sentida em cada oração, em cada ritual, quando as pessoas clamavam por sua intervenção, sabendo que sua justiça era imparcial e firme. Ela guiava aqueles que estavam perdidos, afastando as sombras que tentavam consumir suas almas. Mas além da proteção espiritual, Maria Quitéria também representava a renovação. Ela era um símbolo de resiliência, de como a dor pode ser transformada em poder. Aqueles que enfrentavam suas próprias batalhas, aquelas cujas vidas foram destroçadas pela traição, pela violência e pela dor, viam nela um reflexo da própria luta. Ela não era apenas uma vingadora, mas uma verdadeira mestra da superação. Sua história, marcada pela tragédia,
agora se transformava em um exemplo de como a adversidade pode moldar alguém para ser mais forte, mais sábio e mais justo. Assim, Maria Quitéria, a mulher que teve sua vida tomada de forma cruel, agora protegia os que estavam em situações semelhantes. Sua missão transcendia qualquer desejo pessoal de vingança. Era um compromisso com a justiça, com a luta pela igualdade e pela dignidade de todos. Ela se tornou um símbolo eterno de força, um farol para aqueles que estavam na escuridão, esperando que um dia, como ela, pudessem se reerguer das cinzas e encontrar sua própria liberdade.